palavra de Deus, algo que o Senhor me tem permitido viver à luz da sua palavra. E eu quero então convidar a todos neste momento para abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e versículos 10 e 11. Como está lá colocado, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Irmãos, texto claro, límpido. Nós é que complicamos quando construímos teologias em cima de textos que não contêm a teologia que nós edificamos. Olha o texto, olha que coisa impressionante. Todavia, Paulo está respondendo a perguntas acerca do casamento, nesse capítulo 7, que os irmãos de Corinto haviam enviado. E agora o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, todavia aos casados, porque ele acabou de dar conselhos para os solteiros, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Mandamento de Deus. Veja, não é opinião de igreja batista, gente. Não é opinião de pastor. Eu não penso nada, eu não acho nada. Eu acho o que a Bíblia ensina. Então, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar ou se separar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa, tua palavra tão tocante. E Deus, a minha oração agora é que o Senhor torne essa palavra viva para os dias de hoje. Que o Senhor toque em cada coração aqui nesta noite, aqueles que estão através da internet, que o Senhor continue falando o tempo todo. E Deus, agora em nome de Jesus eu peço que o Senhor repreenda todo espírito de distração, que o Senhor repreenda todo espírito de sono, de cansaço, de sonolência. Deus, eu peço agora que o Senhor nos dê vivacidade, que estejamos alerta, a mente, Senhor, com a acuidade necessária para receber a palavra do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém, e amém, e amém. Queridos, a Bíblia nos ensina, e eu não canso de pregar e falar, porque essa é a minha convicção. A Bíblia nos ensina que o casamento é uma ideia de Deus e foi instituído por Deus com o propósito de abençoar o homem e a mulher. O casamento não é uma invenção humana. O casamento não é uma instituição humana. O casamento nasceu na mente de Deus. A Bíblia nos ensina não apenas que o plano de Deus é que o casamento seja até que a morte separe os cônjuges, mas também que os casais vivam uma vida conjugal abundante e feliz. Deus não deseja, nunca esteve na mente de Deus que marido ou mulher sejam fardos. Deus não deseja que marido e mulher sejam cruzes a serem carregadas. Pelo contrário, o desejo de Deus é que a esposa auxilie o marido a enfrentar e vencer as suas lutas e problemas, e o marido alivie e supra as carências e necessidades da sua mulher, e ambos vivam uma vida conjugal de alegria e prazer. Este é o plano de Deus. Vocês acham? Vocês pensam que Deus ia idealizar algo para infelicitar o homem? Deus ia criar o casamento para infelicitar o homem?
Irmão, se fosse para viver todo mundo separado, se fosse para viver todo mundo ajuntado, se fosse para viver todo mundo ficado ou ficante, Deus não teria criado o casamento. Deus diria, olha, crescer e multiplicar, e olha, e aí cada um faça o que puder, etc e tal. Não, não. Vocês acham que Deus ia fazer o pior para o homem? Claro que não. Casamento é bênção de Deus. Casamento é bênção, casamento é para felicidade, casamento é para alegria, casamento é para prazer conjugal. Todavia, queridos, e aqui é que começam as coisas a se complicar, nem sempre é isso que observamos ao nosso redor. Infelizmente, e o infelizmente aqui é infelizmente mesmo, é triste, muitos casamentos não são firmes e não são sólidos. Muitos cônjuges não são abençoados e felizes como Deus gostaria. Muitos lares não são equilibrados e harmoniosos. Há lares que são geradores de doenças. Há lares onde as pessoas ficam doentes por participarem daquele lar e daquela família. No entanto, queridos, eu creio firmemente que Deus não criou o casamento para a infelicidade ou para a mediocridade. Eu creio firmemente que o desejo de Deus, o nosso Pai, é que os nossos casamentos sejam abençoados e felizes. Mas eu creio também, com toda a convicção, que só com Jesus e só em Jesus os nossos casamentos serão duradouros, a nossa família será uma bênção e um testemunho vivo do poder e da graça maravilhosa do Evangelho de Cristo. E é sobre esta possibilidade que eu desejo lhes falar nesta noite, sobre esse tema, casamento duradouro, família abençoada. Eu trago um recado nessa noite para você, da parte daquele que criou o casamento, da parte daquele que conhece tudo sobre casamento, da parte do Deus que conhece tudo a respeito de homem e mulher. O Deus que sabe exatamente como é a estrutura de um homem, a estrutura de uma mulher, e ainda assim, Deus os uniu, Deus criou o casamento e Deus deu a ordem de que ficassem casados até que a morte os separe. Interessante que quando a gente hoje fala até que a morte separe, esse negócio dói no ouvido da gente. Quando a gente ouve alguém dizer casamento até que morte, você deve estar pensando assim, estou no lugar errado. Esse pessoal aqui é ET, esse pessoal aqui é anacrônico, esse pessoal aqui é quadradão. Não, nós não somos quadrangulares, nós somos Igreja Batista. E Evangelho quadrangular é outro. Nos lugares de língua espanhola, eles são conhecidos como los quadrados, né? Mas nós não somos quadrados, não. Talvez você esteja pensando, estou no lugar errado. Essa igreja ainda pensa desse, esse pastor ainda pensa desse jeito, estou no lugar errado, casamento até que a morte separe. Que negócio é esse? Deixe eu chegar até o final da mensagem. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você tem duas possibilidades: crer na palavra de Deus ou fazer do seu jeito. Todos nós temos essa possibilidade, fazer as coisas do jeito de Deus ou fazer do nosso jeito. Há muita gente que faz do seu jeito. Há muita gente que faz do seu jeito, não quer fazer do jeito de Deus, né? Somos livres para isso. Mas nesta noite eu quero lhes falar sobre esse tema, casamento duradouro e a família abençoada. É possível em Jesus. É possível em Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque só com Jesus e em Jesus nós conseguimos enfrentar os 3 grandes obstáculos do casamento. Depois de quase 40 anos de vida pastoral, quase 40 anos de vida ali no gabinete, atendendo tantos casais e tantas pessoas, eu cheguei à conclusão, irmãos, de que existem 3 grandes perigos para o casamento duradouro e a família abençoada. E eu descobri na minha própria experiência que em Jesus Cristo nós podemos vencer os 3 grandes obstáculos para que um casamento seja abençoado, duradouro, feliz, até que a morte nos separe. É preciso enfrentar e vencer 3 obstáculos. E porque não conseguimos enfrentá-los e vencemos, o casamento fica pelo meio.
Se tem alguém aqui descasado ou separado, você vai identificar, um dos três levou você à separação. Por causa de um destes, você talvez tenha separado. Mas você que não se separou ainda, então você ouça com atenção aquilo que o Senhor tem para nos dizer. O casamento duradouro, a família abençoada, ela é possível em Jesus. Sabe por quê? Porque só com Jesus é possível vencer todo o tipo de incompatibilidade. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Todo casal que casa incompatível um com o outro. Namoro e noivado não estão com nada. Porque a gente no namoro e no noivado vive no mundo da lua, né? Mundo da lua. Ele é muito bom. E a pessoa chega para mim e diz: pastor, encontrei um homem de Deus. Eu tremo nas bases. O irmãozinho chega e diz: pastor, encontrei uma mulher de Deus. Eu tremo nas bases. Porque é de Deus, mas é mulher. É de Deus, mas é homem. E eu fico apavorado com esse negócio. O que é que ele está pensando com isso daí? Todos nós temos incompatibilidades, irmãos. Todos nós. Você que está aí juntinho com ela, abraçadinho com ela. Eu não estou porque não posso pregar juntinho com ela. Mas, irmãos, todos nós temos incompatibilidades. Nós vimos de famílias diferentes, de educações diferentes, às vezes de estados diferentes. A pessoa lá do norte é diferente da pessoa do sul. A pessoa do sudeste é diferente da pessoa do norte. Temos educações diferenciadas, temos culturas diferenciadas, às vezes níveis intelectuais diferenciados. Irmãos, nós somos completamente incompatíveis. A incompatibilidade é uma realidade na vida de todos nós. Mas é possível vencer a incompatibilidade. Como? Em Cristo Jesus. Essa é a razão de muitos casais se separarem. Não há compatibilidade, há incompatibilidade de gênio, e gênio é um problema sério, não é verdade? Gênio é um problema sério, temperamento é um problema sério. Ah, pastor, meu temperamento não casa com o temperamento dela, o meu temperamento é explosivo, o temperamento dela é calmo, ou então é o contrário. E os dois são explosivos, e quando explodem os dois é um problema sério. Quantos casamentos acabam, gente? Por causa de incompatibilidade de gênio, incompatibilidade de quaisquer outras coisas que acontecem na nossa vida. Não somos compatíveis, mas com Jesus a gente vence toda a incompatibilidade. Quem tem um casamento harmonioso já foi incompatível, mas venceu a incompatibilidade graças ao poder e à graça do Senhor Jesus. Sabe como se vence a incompatibilidade? Com humildade. Para você vencer todo e qualquer tipo de incompatibilidade, você precisa de humildade para se relacionar. Precisamos ser humildes. E o que nos falta muitas vezes é essa humildade. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz esse texto. Filipenses 2, 13 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade, cada um considere os outros superiores a... Então o marido deve considerar a esposa superior a ele, e a esposa deve considerar o marido superior a ela. Olha que bênção, gente. Cada um considera os outros superiores. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não olhe para o seu umbigo, mas olhe também para o que é dos outros. Não pense somente em você, pense no outro. Pense nele, pense nela. Você precisa pensar nela, ela precisa pensar em você. É essa humildade. Quando temos essa humildade para relacionar, não há incompatibilidade que possa destruir o nosso casamento. Não há incompatibilidade, queridos. Humildade, o texto fala, para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer: eu errei, irmãos, eu erro tanto, eu fico triste, eu não gosto. Mas quantas vezes eu erro? Humildade para compreender as falhas do outro. Sim, a minha mulher falha, e eu preciso compreender as falhas dela. Ela agora está numa fase gostosa da vida que deixa tudo cair no chão. Ela toca no negócio, pum, cai tudo no chão, cai o negócio, espalha daqui, espalha dali. Eu olho aqui o negócio, e o Senhor: filho, você precisa entender o outro, não é? A idade está chegando, não é? A idade está chegando para nós dois, né? E as coisas vão acontecendo. Então a gente precisa de humildade para reconhecer: mas eu também erro. Vocês já repararam? Isso acontece até muito com o homem, né?
Quando a mulher erra, a gente solta os bichos em cima. Quando a gente erra, dá um sorriso amarelo, diz, aconteceu. Vou lá em cima, vou voltar. O que é que houve? Esqueci a chave do carro, sabe como é que é? Mas se ela esqueceu alguma coisa, a gente faz um escarcéu tão grande. Incompatibilidade se vence com humildade. O Senhor Jesus nos dá humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Irmãos, vamos ser humildes. Maridos, sejam humildes. Esposas, sejam humildes. Vocês que não casaram, é para vocês também. Para vocês também. Vocês vão casar um dia. Vocês vão casar. Você que é viúvo ou viúva, quem sabe o Senhor tem aí um varão, uma varoa para você. Aprenda, ainda é tempo de você aprender. Aprender, não é verdade? Então, vamos aprender. Humildade para relacionar. Humildade para entender isso. Filhinha, olha, eu errei. Eu não sei onde estava com a cabeça. Eu fiz tudo. Me perdoe. Então, humildade para reconhecer que eu erro também. Humildade para reconhecer, para aceitar, para entender que o outro erra. Irmãos, nós precisamos entender isso, que o Senhor nos dá humildade, nos dando longanimidade. Longanimidade é uma paciência longa. A própria palavra já diz, ela é sem limites. Longanimidade para nos relacionarmos. Olha o que diz lá em Colossenses. Olha que texto maravilhoso, gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Essa palavra entranhas significa que você é todo cheio, vem de dentro. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é para você, marido. Isso é para você, mulher. Isso é para nós, casais. Está aí, queridos, longanimidade, paciência. Paciência para suportar o outro em amor. Quem não suporta não pode casar. Você precisa suportar. Precisa suportar. Há momentos, irmãos, em que a gente passa por uma dificuldade, por uma luta, por uma enfermidade, por algumas situações em que a gente precisa de paciência. Paciência para suportar. Paciência para suportar. A minha mulher está com uma tosse, agora está melhorando, graças a Deus. Mas, irmãos, é uma tosse que dói o ouvido, mas dói mais para ela. Mas dói o ouvido. Às vezes eu custo para dormir, quando eu estou quase dormindo, meus amados irmãos, aí eu penso, o Senhor é tão cheio de humor. É como se o Senhor risse para mim e dissesse, suporta, filho. Suporta. Mas, Senhor, não dá para tirar essa tosse? Não, suporta. Não dá para dormir no outro quarto? Não, suporta. Dá para ir para outra cama? Não, não, fica aí do lado. Aprenda a suportar. Aprenda a suportar. Sabe que a tosse está até melhorando? A tosse está melhorando. A gente tem que suportar em amor, irmãos. Não é tudo facilidade, não. Não é tudo do nosso jeito, não. O outro tem coisas, às vezes, que a gente não gosta. E enquanto não muda, eu tenho que suportar em amor. É isso mesmo, é suportar em amor. É o que a Bíblia diz, gente. Suportando-vos uns aos outros. Está escrito na palavra de Deus. Não tenho que questionar, não. Precisa suportar. Precisa suportar. E ela me suporta em tantas coisas que não lhe agradam. Eu não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa tem um problema sério. É a tampa do vaso. Irmãos, a tampa do vaso é um problema. Eu não sei porque é que mulher tem tanto problema. Porque, irmãos, é prático, já fica aberto. Não tem que ficar abrindo todas as vezes que precisa usar. Mas eu só levo bronca por causa da tampa do vaso. A tampa do braço está aberta. Eu disse, está aberto que é para ser usado. Não, é para fechar a tampa. Mas eu descobri um negócio. Vocês, mulheres, a gente deixa a tampa do vaso, mas vocês entram no banheiro e vocês acendem, ligam todas as luzes do banheiro. Todas. O banheiro tem uma luz aqui, uma luz lá, uma luz lá, uma luz não sei o quê. É uma só, minha irmã. É uma só para poupar. Mas você entra no banheiro e você liga tudo. E tem umas irmãzinhas aí, que são umas irmãs assim mais especiais, que ainda tem um monte de luzinha lá. Parece um camarim. Aquele negócio é um camarim. Cada vez que ela entra no banheiro, ela liga todo aquele negócio. Irmãos, é uma conta de luz altíssima. Então eu só baixo a tampa do vaso quando você só acendeu uma lâmpada.
A gente tem que suportar, gente. Tem que suportar o outro. Somos diferentes. A gente às vezes tem costumes diferentes. Um dia cheguei em casa e eu disse: agora tem que tirar o sapato, deixar o sapato lá atrás, andar sem sapato. Tá bom, agora às vezes eu esqueço. Vá tirar o sapato. Eu vou lá rapidinho, tiro o sapato. Irmãos, há tantas coisas. A gente não gosta no outro, mas tem que suportar até que haja uma mudança. As pessoas às vezes não fazem de propósito para provocar, não. É que a gente demora para aprender. Mas olha o que a Bíblia diz: nós precisamos de longanimidade, gente. Maridos, esposas, longanimidade, a paciência que não acaba nunca. Mas você, o que é que você tem dito para a sua mulher? Minha paciência está acabando. Então peça a Deus mais. Peça a Deus: Senhor, aumenta essa paciência para que eu possa suportar. Mas o texto diz mais: não é só suportar, é também perdoar. Longanimidade para perdoar o outro com amor. Perdoar o outro. A gente às vezes faz coisas que magoam, faz coisas que machucam o outro, diz coisas que não agradam ao outro, tem um comportamento, tem uma atitude que machuca o outro, e você, ao invés de ficar se justificando, o que você precisa é pedir a Deus longanimidade, cabeça quente. Olha, eu fui grosso com você, eu falei uma porção de coisas, me perdoe, me ajude a orar para que isso não quero ferir você, eu não quero magoar você, por favor, me perdoe. Um ao outro, para que não fique aquelas coisas não resolvidas na nossa vida. Irmãos, perdoem-se um ao outro. Se você feriu, se você fez algo que machucou o outro, peça perdão ao outro, se humilhe, seja longânimo, diga: querido, querida, eu fiz algo que eu sei que eu machuquei o seu coração, me perdoe, eu me arrependo daquilo que eu fiz. É o que a Bíblia diz, irmãos: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Você está aqui nessa noite, cheio de queixa contra o seu marido, cheio de queixa contra a sua mulher, perdoe nessa noite, como Cristo fez com você. Tenha esse espírito longânimo para se relacionar. Queridos, se nós tivermos humildade, se nós tivermos longanimidade, não há incompatibilidade, seja ela qual for, que vai perturbar o nosso casamento. Não há incompatibilidade que possa nos separar, se nós tivermos humildade e se nós tivermos longanimidade para suportar e longanimidade para perdoar. Eu quero dizer aos casais mais jovens que aqui estão nessa noite, que ninguém chega aos 30, aos 40, aos 50 anos de casados, aos 60 anos de casados sem suportar muita coisa. Tem que suportar. Aliás, uma coisa que nós casais precisamos aprender é a suportar um ao outro. A suportar um ao outro. Somos diferentes, não somos iguais. Um não é igual ao outro. Minha mulher não é igual a mim, eu não sou igual a ela. E graças a Deus por isso, a beleza está nisto. Então o que é que nós precisamos fazer? Aprender no Senhor a sermos longânimos um com o outro. Mas queridos, o casamento duradouro, a família abençoada, ela é possível. Casamento duradouro, casamento feliz, a família abençoada é possível em Jesus, porque só com Jesus nós vencemos o outro grande obstáculo, o outro grande problema do casamento, que é a infidelidade. Um primeiro é a incompatibilidade, seja ela qual for, mas há um outro grande obstáculo a ser vencido, que é a infidelidade. Irmãos, eu fico impressionado, sabe com o quê? Hoje tudo depõe contra o casamento. Tudo depõe contra o casamento. Hoje, o mundo em que nós vivemos, ele aceita com muita facilidade a infidelidade. Eu diria até que o mundo estimula a infidelidade. O que a gente lê, o que a gente ouve por aí, é que as pessoas hoje não têm muita dificuldade em serem infiéis. Mas com Jesus, a gente vence a infidelidade. Aliás, infiel, homem infiel, mulher infiel não deveria se casar. Homem infiel,
mulher infiel, não deveria se casar. Se você está pensando em casar, se você é infiel, se você tem um histórico de infidelidade, peça a Deus primeiro para curar você dessa infidelidade. Mas não case se você tem um histórico de infidelidade. Peça a Deus primeiro que o Senhor te cure, para que você não venha a se casar e venha a ser infiel. Mas com Jesus nós vencemos todo tipo de infidelidade. Sabe por quê? Porque há uma coisa que só Jesus faz, o diabo não faz, é nos mostrar os prejuízos da infidelidade. A infidelidade traz prejuízos terríveis para a vida de um casal. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 5, de 8 a 12, diz assim: longe dela seja o teu caminho e não chegues à porta da sua casa, dela ou da prostituta ou da amante ou sei lá de quem, da garota de programa ou do garoto de programa, enfim, todas essas coisas, para que não des a outrem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, e então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. A palavra de Deus é clara ao nos mostrar os prejuízos da infidelidade, queridos. A infidelidade, ela gera sempre dor, ela gera sempre separação, ela gera sempre tristeza, destruição. Olha o que diz o texto, é impressionante, irmãos, como a palavra de Deus coloca as coisas de uma forma tão clara, mas ao mesmo tempo tão profunda, para que não des a outrem a tua honra. A sua honra, homem, pertence à sua mulher. Se você se une a uma outra mulher, você está desonrando a sua esposa. Se você, mulher, vai se unir a um outro homem que não é o seu marido, você está desonrando o seu marido. É desonra. E não entregues a cruéis os teus anos de vida. Destruir a vida por um momento ali de prazer que a pessoa acaba a ter, para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Como isso acontece tanto? Eu conheci um casal, nunca esqueci, não é dessa igreja, eu sempre conto, eu só vou contar daqui na próxima, então fiquem tranquilos, casal, aquele homem foi estudar, a esposa costurava dia e noite para pagar a faculdade dele. E ele foi fazendo a faculdade, ele se formou advogado. E quando ele se formou, você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi desonrar a esposa e levar os seus bens para a casa alheia. Aquela mulher trabalhou dia e noite para que o seu marido, mas agora aconteceu um problema, ele era doutor. E ela era uma simples costureira. E agora não havia mais diálogo entre eles. E ele não se sentia bem com ela, tinha vergonha dela. Ele agora convivia com outras doutoras. E sabe o que aconteceu? Ele se apaixonou por uma destas outras doutoras. E sabe o que aconteceu, queridos? Ele acabou levando o fruto do seu trabalho para uma casa alheia. Mas a palavra do Senhor, ela adverte, essa advertência a gente precisa prestar atenção. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, e então digas: como odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão. Então, nesta noite, que você possa entender os prejuízos da infidelidade. Infelizmente, as pessoas podem ser infiéis, elas são livres para decidir, mas a infidelidade, ela traz desonra, a infidelidade, ela traz prejuízos tão grandes. Isso o mundo não mostra, o inimigo não mostra, mas a palavra de Deus é clara. Podemos vencer, irmãos, a infidelidade, porque Jesus nos mostra os benefícios
benefícios da fidelidade, não é só os prejuízos da infidelidade, é os benefícios de uma vida de fidelidade. Veja o que diz lá Provérbios 5, 18 a 19, gosto desse texto. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem o tempo todo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Irmãos, eu gosto desse texto, a Bíblia diz que o manancial, ele deve ser bendito, o casamento deve ser um manancial. Sabe o que é o manancial? É onde nasce o rio, é onde as águas brotam. Então o casamento deve ser esse manancial, ele deve ser bendito, porque deve ser fiel. Diz a Bíblia, alegra-te com a mulher da tua mocidade, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Um dia desse eu estava orando e agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu continuo casado, e eu continuo gostando e apaixonado pela mulher da minha mocidade. Deus, que bênção maravilhosa, a bênção da fidelidade. Mas a Bíblia vai mais, a palavra de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso, como serva amorosa e gazela graciosa. A serva e a gazela é um veadozinho pequeno, e dizem aí os entendidos no assunto que eles têm uma forma de copular, de fazer amor, que é uma coisa linda e maravilhosa. Então olha, Deus traz isso para nós e diz, olha, vocês devem viver essa harmonia maravilhosa, os seus seios te saciem o tempo todo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Irmão, isso é bom demais. Isso é bom demais, é ou não é? Isso é bom demais, gente. Viver um casamento de fidelidade. Olha as bênçãos da fidelidade. Ser apaixonado pela esposa da sua mocidade. Isso é bom demais, queridos. Permite desfrutar um leito conjugal gratificante e abundante. Permite desfrutar uma vida conjugal longa, abençoada. Queridos, a questão é, quando você vai para o seu leito conjugal, quando você entra em algum lugar e você se deita na cama com alguém, é saber se Jesus está ali abençoando e torcendo. Você sabia que Jesus entra no quarto? Ele está no quarto quando a gente está lá na nossa intimidade. Você sabia que Jesus não vai embora não, gente? Ele continua lá conosco. Os anjos todos ficam lá. Quando o casal entra no quarto já assim com más intenções, os anjos, já é um burburinho entre os anjos, e eles começam a falar, vai acontecer, vai acontecer, e a anjada toda vai para lá, e fica todo mundo olhando, fica todo mundo pulando de alegria. Deus criou o casamento, gente. E aí o marido vai, e aí acontece aquele negócio todo, e quando as coisas acontecem, então o céu fica em festa, e os anjos ficam vibrando. Agora, quando o negócio não dá nada, os anjos fazem assim, o negócio não aconteceu. Deus ama. Gente, a gente precisa desmistificar essas coisas. Deus criou. Irmão, se não fosse assim, Deus tinha nos criado de uma outra forma. Deus nos criou com o sexo, para que isso seja realizado no casamento. E quando você entra e fecha a porta por causa dos pequenininhos, isso eu ainda não tenho problema não, mas por causa de papai, mamãe, aquele negócio batendo na porta, a gente fecha a porta, aquela coisa. Mas irmãos, quando a gente fecha a porta com a esposa, Jesus entra. Mas quando você fecha a porta sem a sua esposa, Jesus não entra. Essa é a questão. Uma vez um casalzinho de jovens, não eram dessa igreja, eram da outra igreja. Eles vieram, ouviram a mensagem e vieram muito indignados. Disseram, pastor, a gente se ama, por que a gente não pode ir para a cama um com o outro? Eu disse, quem falou que vocês não podem? Ué, pode? Pode. Ué, pode, só tem uma coisa. O quê? Jesus vai ficar do lado de fora. Jesus vai ficar do lado de fora. Vocês não vão ter a bênção do Senhor. É isso que vocês querem? Aí eles acordaram. Aí vocês acordaram. Vocês podem ter um filho. Vocês podem gerar um filho. Vocês estão preparados? Vocês querem gerar um filho que não está debaixo da bênção do Senhor sobre o relacionamento? É isso que vocês querem? Eles baixaram a cabeça e disseram, vamos, é melhor a gente pensar. É melhor a gente pensar. Queridos, nada é proibido não.
Nada é proibido. Nada é proibido. A questão é essa. Um homem casado pode ter uma amante? Pode. E muitos, infelizmente, têm. Uma mulher casada pode ter amante? Pode. E, infelizmente, muitas têm. Uma pessoa casada pode adulterar? Pode. E, infelizmente, muitos adulteram. Agora, a questão é o que diz a palavra do Senhor. É esse texto aqui. Seja bendito o teu manancial. Seja bendito. Quando você se relaciona com alguém que não é o seu cônjuge, você está poluindo o seu manancial. Essa é a questão do sexo entre solteiros. Não é a igreja que proíbe, não. A questão não é você ser excluído, não. Tenha medo disso, não. A questão, solteiros, a questão para vocês, solteiros e solteiras, a questão é que o seu corpo pertence a Jesus e ao seu cônjuge. O meu corpo, o corpo de cada um de nós, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e ele pertence a Jesus. Então eu sou solteiro, o meu corpo pertence a Jesus. E a quem mais? Ao meu cônjuge. Mas eu não tenho, mas vai ter um dia. Essa namorada é seu cônjuge? Você vai casar com ela? Não sei. Você já é casado com ela? Então o corpo não lhe pertence. Então o corpo não lhe pertence. Se você for para a cama com essa pessoa, você vai estar poluindo o seu manancial. Ele deixa de ser bendito. É isso que nós precisamos entender. Porque isso tudo, queridos, tem repercussões seríssimas na vida conjugal. Repercussões que a gente, quando é solteiro, não imagina, mas que depois vão vir à tona quando a gente está casado. Quando a gente está casado. Atendi uma vez uma senhora, não era dessa igreja, é da outra. Ela estava passando por uma depressão profunda. E aquela depressão não passava, e eu via aquela irmã definhando. E ela um dia foi ao gabinete e ela disse: pastor, eu preciso desabafar com alguém. Eu disse: o que é? Eu traí meu marido. E ela havia traído o esposo já há alguns anos atrás. Mas ela ainda estava debaixo do peso daquela culpa. E ela não tinha mais alegria, ela não tinha mais prazer. Foram um caso episódico, aquilo acabou, mas o inimigo usava isso para tentá-la, e ela vivia numa depressão profunda. E foi necessário orar, e foi necessário acompanhamento, e foi necessário tanto para que ela finalmente se libertasse. Queridos, tudo o que fazemos como solteiros tem repercussão na vida de casados. Essa história que eu preciso ir para a cama com meu namorado para ver se a gente tem compatibilidade sexual, isso é uma balela. Você não vai casar com ele, vai casar com outro e depois vai ficar comparando, como eu já vi muita gente vir ao gabinete falando isso. Mas pastor, o meu ex, alguma coisa, ele era muito isso e esse agora não está com nada. E eu disse: quem mandou você experimentar o outro? Quem mandou você experimentar com o outro? Então essa história de que eu preciso ir para a cama com a menina, viu, meninas? Então abre teu olho, não entra nessa história. Isso é história para boi dormir. Rejeita isso em nome de Jesus, que Deus depois cuida dele. Mas não te deixe levar. Não, mas a gente precisa ver se tem compatibilidade, para ver se pode casar. Meu irmão, não tem problema nenhum. Deixa que o Senhor Jesus ensina tudo e mais alguma coisa, e a compatibilidade vem e tudo vai ser bênção de Deus. Mas não polua o seu manancial. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Nenhuma mulher, nenhum homem trará a você a alegria do homem da mocidade, da mulher da mocidade. Muitas pessoas conheço que depois de anos querem voltar atrás, mas não tem mais tempo. Lembram com saudade da mulher da sua mocidade. Bendito o homem, bendita a mulher que está casado com a pessoa, o cônjuge da sua mocidade. E como serva amorosa, e nós temos toda essa vida que diz ali a palavra do Senhor: saciados, felizes, atraídos perpetuamente.
perpetuamente. Para que eu seja atraído perpetuamente pela minha mulher, eu não posso me deixar atrair por outras pessoas. Então é necessário esse exercício a cada dia. Em Cristo, você e eu podemos vencer toda a tentação da infidelidade. E finalmente, meus queridos irmãos, finalmente, o casamento duradouro e a família abençoada é possível em Jesus, porque só em Jesus vencemos o terceiro inimigo do casamento. 3 grandes inimigos do casamento: incompatibilidade, infidelidade e o terceiro grande inimigo do casamento. Esse, ultimamente, ele vem trazendo problemas sérios. Só com Jesus vencemos todo tipo de instabilidade, inclusive a instabilidade financeira. Naturalmente, irmãos, passamos por instabilidades no casamento, passamos por ventos, passamos por tempestades, são doenças, são enfermidades, são crises financeiras, são desempregos, enfim, há tantas coisas que trazem instabilidade. A vida não é absolutamente estável. Sim, nós vamos enfrentar instabilidades ao longo do casamento, mas com Jesus nós vencemos todo tipo de instabilidade que venha, seja ela qual for, venha ela de onde vier. Com Jesus nós vencemos todo tipo de instabilidade. Sabe por quê, queridos? Porque só em Jesus, só Jesus nos ensina, só com Jesus nós aprendemos a confiar e entregar tudo a Ele. A confiar e entregar tudo a Ele. Veja esse texto da palavra de Deus. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Confiar e entregar tudo a Jesus. Confiar e entregar ao Senhor as nossas lutas, os nossos problemas pessoais. Confiar e entregar a Jesus os nossos anseios, as nossas dificuldades conjugais. Claro que temos lutas, claro que temos dificuldades. Às vezes passamos por problemas pessoais, às vezes as coisas não estão bem conosco. O que fazer nesse momento? Entregar ao Senhor. Entregue ao Senhor. Qual é o problema que você está vivendo nessa noite, irmão? Qual é o problema que você está vivendo nessa noite, irmã? Às vezes somos acometidos de angústias, de problemas, de lutas. Às vezes uma enfermidade vem, nos deixa instáveis. São tantas dificuldades, os filhos, os netos, a família, as dificuldades ao nosso redor, um aluguel mais alto que eu posso pagar. Enfim, irmãos, são tantas, mas em Cristo nós aprendemos a confiar, a entregar ao Senhor. Esse texto nos fala, é que é o texto do casamento, quando aconteceu um problema sério, faltou o vinho, mas quando o vinho faltou, o que fez? O que fez a mãe de Jesus? O que fez aquele casal? Procuraram a Jesus, confiaram em Jesus, entregaram ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos vivido lutas que os irmãos não imaginam. Os irmãos não imaginam as lutas que eu e a Esté temos vivido ao longo da nossa vida conjugal, mas temos aprendido isto, aprendido a entregar ao Senhor, a colocar diante de Deus, acordar na madrugada, orar e clamar ao Senhor. Pela manhã falei do Leonardo, nosso filho mais velho, como Deus agiu. Vivemos uma luta com o Leonardo, não queria nada com nada, só queria jogar a bola na praia, era perdido lá por aquela bola, queria ir lá jogar a bola, mas nós oramos e clamamos, a igreja orou e clamou conosco, e hoje eu vejo o meu filho, irmãos, eu louvo, eu glorifico o nome do Senhor. Nós não admitimos que o inimigo toque na nossa família, nos nossos filhos, e nós confiamos e nós entregamos ao Senhor. Então nessa noite, se você está passando uma luta com marido, com mulher, com filho, com filha, meu irmão, entrega, confia ao Senhor e entrega no Senhor, entrega para o Senhor. Faltou o vinho, houve lá uma crise danada naquele casamento, mas a mãe falou: façam tudo o que eles disser. Entregaram ao Senhor, confiaram no Senhor Jesus, e Jesus trouxe a solução para o seu casamento, a solução para o seu relacionamento. Não acabou não, em nome de Jesus não acabou. O Senhor tem solução para você nessa noite, se você o buscar, se você entregar, se você confiar nele. Confia no Senhor Jesus e você verá Deus agindo na sua vida.
Toda a instabilidade é vencida com Jesus, porque Jesus nos ensina a descansar e a esperar completamente nele. Olha o que aconteceu logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmão, sabe o que é isso? O Senhor sempre tem o melhor vinho para as nossas vidas. Irmãos, Deus tem algo preparado para cada casal, para cada casamento, para cada cônjuge que aqui está nessa noite. O Senhor tem algo, o Senhor tem vinho novo, o Senhor tem vinho especial para as nossas vidas. Quando descansamos, esperamos nele. Descansar na misericórdia, na provisão do Senhor, esperar o agir, esperar a intervenção sobrenatural do Senhor. Foi isso que aconteceu com esse casal. E quando Deus age, milagres acontecem na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sim, passamos por instabilidades. Sim, passamos por lutas, por problemas um com o outro, conosco mesmo, com o filho, com as pessoas, com o trabalho, tantas coisas acontecendo. Mas aprendemos com Jesus a confiar, a entregar tudo a Ele. Entregue o seu casamento a Jesus. Entregue a sua vida. Ah, pastor, mas eu acho que não tem mais jeito. Você acha, mas Jesus pode dar jeito. Jesus pode dar jeito naquilo que você acha que não tem mais jeito. Jesus pode dar jeito. Entrega, confia, descanse, espere no Senhor. Falei pela manhã, irmãos, eu não sei onde aprendemos essa teologia do instantâneo. Há hoje uma teologia do instantâneo. Pediu, recebeu. É como botar a moedinha lá, botou a moeda e sai o negócio. Não, não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Precisa orar. Precisa orar. Já falei aqui no domingo aí passado de uma irmãzinha nossa em Cristo, estava presente inclusive ela, orou 50 anos pela conversão do seu marido. Ela confiou, ela entregou o marido ao Senhor, ela descansou, ela esperou no Senhor. E a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou. O Senhor ouve o seu clamor. Então não desista. Não desista. Deus não desistiu do seu marido, Deus não desistiu da sua esposa, Deus não desistiu do seu casamento. Quem desiste somos nós. Nós desistimos, Deus não desiste. E se nós confiarmos e entregarmos e descansarmos e esperarmos, o Senhor trará vinho novo para o nosso casamento. Eu sempre criei nisso. E eu sempre pedi isso ao Senhor, e eu tenho essa certeza, e o Senhor tem renovado, Mas como é que você consegue estar casado há 30, 40, 50 anos com a mesma mulher? Porque o Senhor tem sempre vinho novo, nunca fica velho. Com Jesus o casamento não envelhece. Com o casamento com Jesus, o casamento ele não fica na mesmice. O Senhor renova a cada dia mais e mais. E o casamento é maravilhoso. Parece que eu casei com ela ontem. O Senhor renova. As misericórdias do Senhor não se renovam apenas na nossa vida, elas se renovam no nosso casamento. O Senhor faz tudo novo a cada dia. A cada dia o Senhor renova, a cada dia o Senhor me renova. A cada dia é um novo marido, é uma nova esposa. A cada dia Deus tem vinho novo para o nosso casamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus. E quando isso acontece, não há instabilidade. Não há instabilidade. As muitas águas não podem apagar esse amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Isso é para pessoas como nós, de carne e sangue, terríveis como nós somos. Mas Jesus faz esse milagre maravilhoso em nossas vidas. O casamento duradouro, a família abençoada é possível em Jesus, é possível. Casem, fiquem casados, peçam isso a Deus. Irmão, nessa noite, peça isso a Deus. Senhor, eu quero esse casamento. E ele é possível porque, em primeiro lugar, só com Jesus vencemos o quê? Todo tipo de
Tem alguém compatível aí? Não levanta a mão não. Tem alguém compatível aí? Tem alguém que está pensando, esse casamento deu certo? Não, porque a gente não combina. Jesus faz a gente combinar. Jesus faz a gente combinar. Mas eu não sabia que o meu marido era desse. Pastor, quando eu a conheci, ela não era desse jeito não. Mas Jesus vai transformar a vida, meu irmão. Jesus transforma a vida. Não há pessoa em quem Jesus não possa dar jeito. Sabe o que é que está dando errado na sua vida? Você está tentando mudar o outro. E a gente não muda ninguém. Irmãos, há um segredo que dá sempre certo. Sabe qual é? Fala com Jesus a respeito dela. Fala com Jesus: Senhor, estou cansado dessa mulher. Ela é uma bênção, mas estou cansado. Agora descobri, eu falei para vocês, a delícia dos meus olhos. Está escrito na Bíblia. Foi o Senhor que falou para Ezequiel: a delícia, o desejo a delícia dos meus olhos ali. Mas às vezes a delícia dos olhos, ela é tão deliciosa que traz uma certa perturbação. Aí, ao invés de você falar com ela, você vai falar com o Senhor: Senhor, abençoa a delícia dos meus olhos. Deus, dá para o Senhor dar um jeitinho nela, não? Aí, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Você sabe o que Deus faz? Deus dá um jeitinho em você. Porque o Senhor diz: quem precisa de jeitinho é você, não é ela. E aí o Senhor dá um jeitinho, o Senhor dá uma moldada, e aí a coisa volta a ficar encaixada. Irmãos, quantas vezes eu orei para o Senhor falando mal da minha mulher? Só falo para Ele, para vocês não, mas eu falo com Deus. Deus falando, aí o Senhor diz: filho, o problema não é ela. Quem é, Senhor? Sou eu. Não, Deus, de novo. Mas normalmente o problema sou eu. Já falei para vocês, o segredo de sair atrasado, porque mulher se atrasa, porque mulher se produz, ela não se veste. Quem se veste é homem. Homem veste-se, mulher se produz. Então homem demora 15 minutos, está pronto. Mulher demora um tempão. É de 1 hora para lá. Até que ela não é das piores não. Mas agora eu aprendi. Então eu aprendi de raiva. Sabe onde eu jogo toda a minha raiva? Jesus que me ensinou. Jesus, incompatibilidade. Jesus me ensinou: está com raiva, filho? Vai para a cozinha, pega a pia, lava a louça toda, enquanto ela se arruma, e vai passar esse negócio todo. Irmãos, não dá outra. Só que tem tido pouca louça. Eu lavo rapidinho, e aí eu digo: Deus, e agora o que é que eu faço, né? O Senhor diz: senta no sofá, aguarda numa boa, e o Senhor vai mudando a nossa vida. Jesus nos leva a vencer a incompatibilidade. Claro, a gente não aguenta, a gente fica chateado, a gente está demorando demais, mas o Senhor vai falar com você. Comigo foi para lavar a louça, com você pode ser para arrumar a cama, varrer a casa, alguma coisa, meu irmão, arruma algo para fazer, onde você possa julgar toda a sua raiva, e depois você coloca o tapete vermelho sobre a delícia dos seus olhos, e você sai. É ruim sair de casa brigado. Muito mais para a igreja. Já pensou, a gente vem para a igreja brigado, aborrecido, ter uma briga danada? Não, a gente tem que vir bem, tranquilo, conversando. Vamos adorar o Senhor, vamos estar na presença de Deus. Com Jesus nós vencemos todo tipo de incompatibilidade. Então, se tem alguém incompatível aqui, algum casal que está incompatível, olha para Jesus, entrega a Jesus, pede a Jesus, pede ao Senhor que o Senhor nessa noite dê humildade, longanimidade, e você vai vencer. Em segundo lugar, é possível um casamento feliz até que a morte nos separe, porque só em Jesus nós vencemos todo tipo de infidelidade. Infidelidade. Se você está sendo infiel, lembre-se dos prejuízos da infidelidade e das bênçãos da fidelidade. Não faça mal a você mesmo. Não faça mal ao seu casamento. Não desonre a você mesmo. Não desonre o seu cônjuge. Peça a Jesus nessa noite para curar a sua infidelidade. E só com Jesus o casamento é até que a morte nos separe, porque só com Jesus vencemos todo tipo de instabilidade. Entregando ao Senhor, orando, descansando no Senhor, deixando com Ele. E a cada dia o Senhor nos renova. Está triste? O Senhor vai trazer alegria. As misericórdias do Senhor vão estar agindo na sua vida. Se no seu casamento você está com problemas de incompatibilidade, de infidelidade, de instabilidade, convide agora Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus. O que está faltando é Jesus na sua vida. O problema não é o outro.
A questão não é o outro, a questão é que está fazendo falta Jesus. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide agora Jesus para fazer parte do seu casamento. Peça a Jesus. Jesus, venha morar no meu lar, na minha vida, no meu casamento, na minha casa. Jesus, venha para nunca mais sair. Convide agora Jesus para entrar no seu casamento. Vença com Jesus todo tipo de incompatibilidade, de infidelidade, de instabilidade. E tenha um casamento duradouro e uma família abençoada em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor.